Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, certo? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, vamos ver o que nós vamos ter na nossa aula. Muito bem, aula 6, objeto de conhecimento, elementos da linguagem. Detalhamento, a forma nas danças clássicas e tradicionais, certo? Então, a partir daí, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Muito bem, então a nossa aula de hoje envolve um mundo que está presente no cotidiano de qualquer cultura, de qualquer religião, de qualquer crença e de qualquer tradição. O mundo não seria o mundo se não houvesse a dança. Nós falamos da dança e vamos falar mais um pouco da dança, mas essa dança tradicional e a dança clássica, certo? Que envolve o mundo, envolve culturas, envolve tradições. E eu trouxe para vocês uma imagem que já é conhecida de vocês, que vocês já viram sobre essa dança, que é a dança, né? A questão da dança do frevo, onde tem todos os acessórios, figurinos, forma de dançar. Nós temos aqui a nossa festa junina, que é tão conhecida por todo o Brasil. Aqui eu trouxe uma imagem, né, do Pelourinho na Bahia. Temos também o samba, que são tradições que marcam períodos, que marcam época. O Brasil é mundialmente conhecido através de quê? Através do samba. Temos o balé clássico, já está dizendo, falando, né, uma dança clássica. Então, dentro desses conceitos, dentro dessas imagens, certo? Nós vamos estar dando início de falar dessas danças tradicionais e essas danças clássicas, certo? Aqui trouxemos, né, a cor do contrário e o vermelho, que é do garantido. Então, aí, que é algo muito regional nosso. Voltando novamente para a questão do frevo. Então, vamos dar início falando dos conceitos que envolvem as danças tradicionais. Vamos lá? Então, conceito de danças tradicionais. Danças tradicionais, olha lá, danças tradicionais. São formas de expressão cultural que são transmitidas de geração em geração dentro de uma comunidade específica. Muitas vezes por meio de práticas orais, observação e participação direta. Essas danças refletem as tradições, valores, identidade e história de um povo ou região específica. Elas geralmente são realizadas em contextos sociais, cerimônias religiosas, festivais, celebrações comunitárias e eventos de rituais. E o conceito de dança tradicionais abrange uma ampla gama de estilos e práticas, incluindo danças folclóricas, danças étnicas, danças cerimoniais e rituais, bem como formas de dança que se desenvolveram ao longo do tempo dentro de uma cultura ou uma comunidade. E o que eu posso falar em relação a essa questão das danças tradicionais? Nós vimos dentro do conceito, certo, que elas são passadas também através de quê? Da oralidade. O que é oralidade? Uma pessoa ensina para outra. Olha, você deve fazer desse jeito, dessa forma, ou então através da observação. O que é a observação? As pessoas estão dançando aquela tradição, aquela dança, e aí a pessoa fica observando e através da observação ela vai aprendendo. Então é uma dança tradicional daquele contexto, daquela cultura. Então na localidade de vocês pode haver essa cultura, essas danças tradicionais que são passadas de geração a geração e que marcam uma comunidade, uma cultura. Eu sempre coloco que há diferença entre um festival folclórico e um festival cultural. O festival folclórico, ele agrega conhecimentos, ele pode ser modificado, mas não pode perder a sua essência. O festival cultural, ele não pode agregar, ele tem que marcar, ele tem que registrar aquela forma de ser.
Isso que nós vamos ver ao longo da nossa aula, certo? E dentro desse contexto, nós já vimos em outras aulas e falamos sobre isso, que foi mostrado para vocês, nós temos o samba. Vamos ver? Então, falar sobre o samba é falar que ele é originário do Brasil. O samba é uma dança tradicional, é um gênero musical que tem suas raízes nas comunidades afro-brasileiras, trazido pelos nossos irmãos africanos e misturado com o nosso gingado também brasileiro, não é isso? É caracterizado por movimento de quadril, ritmado passos energéticos e uma atmosfera festiva. O samba é uma parte integrante das celebrações durante o Carnaval brasileiro. E aí nós temos uma dança também tradicional, tá? Que é o Irish Step Dance, que nós vamos falar agora. Originário da Irlanda, o Irish Step Dance é uma forma tradicional de dança que enfatiza movimentos rápidos dos pés, postura ereta e o uso de sapatos rígidos com solas duras. Certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo dessa dança. Nós vamos ver um trecho apenas, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa dança ela é da Irlanda e ela tem, vamos dizer, movimentos muito tradicionais. E aí vocês estão vendo, a parte do tronco, ele não se movimenta, e sim somente os membros inferiores e às vezes os braços, tá? Então, os movimentos estão mais nos pés, certo? Na parte dos membros inferiores. E tem todo um figurino que caracteriza esse estilo de dança, certo? Então, nós podemos falar da capoeira. Vamos falar da capoeira? Então, a capoeira é originária do Brasil, né? A capoeira é uma forma de arte marcial disfarçada de dança. Olha só, a capoeira, ela teve a sua origem no Brasil. É uma forma de arte marcial disfarçada de dança, desenvolvida por escravos africanos durante o período colonial brasileiro. Combina elementos de dança, acrobacias, música e jogo competitivo. A capoeira, na época da colonização no Brasil, ela foi trazida pelos nossos irmãos africanos. E o que acontecia? Eles praticavam porque era uma arte marcial, mas só que os donos da fazenda achavam que era uma dança. Mas quando eles perceberam que a capoeira era uma forma deles se defenderem, quando eles fugiam, né, das fazendas, das senzalas, era uma forma de luta, a capoeira foi proibida expressamente no Brasil. Só depois de muitos anos é que ela foi liberada para ser apresentada. Então, a capoeira ela tem essa característica, tá? É uma luta marcial, mas ela mistura a dança, a luta, a música e etc. Certo? Então, aí nós podemos falar de um outro tipo de dança também, que nós falamos da capoeira, certo? Mas existe outras formas de dança que também tem muito a ver com o Brasil, que é uma mistura e que está muito presente na região norte, que é o carimbó. O que nós podemos falar do carimbó? Quem vê um casal dançando carimbó pode até pensar que ainda estamos no samba, seja pelos movimentos ou pelos instrumentos que ditam o ritmo das músicas. Mas aqui nós estamos falando do carimbó, né? De uma das genuínas danças do norte do Brasil, certo? Com origem em Belém do Pará. A característica do carimbó geralmente é ligada a Belém do Pará. Apesar das semelhanças, tanto que é conhecido como samba de roda do Marajó, o carimbó tem sua identidade própria. O nome vem do curimbó, principal instrumento dessa expressão. Então eu trouxe uma imagem para vocês, porque nem todas as danças nós vamos poder estar mostrando vídeos, tá? Porque são muitas danças, muitos estilos tradicionais e clássicos, então nós temos que, né, apenas algumas imagens nós vamos mostrar. E aí o que nós podemos falar mais sobre a questão de dança? Tem outra dança que ela já faz uma parte mais internacional, tá? Que nós estamos falando tanto do Brasil quanto danças internacionais também que fazem parte dessa tradição. Nós estamos falando de danças tradicionais, certo?
temos o Morris Dance, certo? Originário da Inglaterra, o Morris Dance é uma dança tradicional folclórica que remonta séculos, caracterizado por dançarinos vestidos com roupas coloridas e adereço como fitas e bastões. O Morris Dance é frequentemente realizado em festivais de celebrações com movimentos de pular, soltar e rodopiar. Trouxe aqui uma imagem para vocês. Como é o figurino, vocês estão vendo, né, que cada vez o figurino vai modificando e caracterizando, né, a identidade dessa cultura. Então, são danças tradicionais de algumas regiões. Nós temos também o haka, tá? Então, o haka, ele é o quê? Originário dos povos de Maori, da Nova Zelândia. O haka é uma dança tradicional que envolve movimentos vigorosos, vocalizações e expressões faciais. Gente, é muito interessante essa dança porque ela mexe muito com a questão das expressões faciais. Então, a questão do movimento da testa, do olho, vai ser muito presente nessa dança. Vamos ver? Então, aqui eu trouxe para vocês um trecho dessa dança, tá? Que ele mostra justamente, são gritos, eles urram. Então, as meninas, as mulheres, elas têm uma característica que elas mexem muito a questão dos olhos, certo? Então, foi bem rápido, tá? Então, vamos lá para o Boi Bumbá agora. Então, a partir do Boi Bumbá, o Festival dos Boi Bumbá de Parintins alcançou nos últimos anos dimensões massivas, conjugando de modo inesperado e criativo padrões e temas culturais tradicionais, a procedimentos e abordagens modernizantes, certo? Toda vez que nós estamos falando de cultura, de festas tradicionais, nós não podemos deixar de falar do Boi Bumbá. Dentro da região norte, ela é super conhecido, que faz parte lá, né, das festas tradicionais do município de Parintins. Então, os bois bumbá, eles têm duas cores, o azul e o vermelho, certo? E eles trazem hoje, está sendo reconhecido, às vezes até fora do Brasil, isso já faz parte dessa cultura, pessoas virem para apreciar essa festividade, certo? Eu trouxe para vocês aqui os dois representantes dessas duas agremiações, o boi garantido, que é o vermelho, e o boi caprichoso, que é o touro negro, que chama de touro negro. E as cores que eles defendem é o branco e o vermelho, o preto e o azul, ou branco e azul, certo? Então, nesse momento nós falamos das danças tradicionais, finalizamos com essa que representa o nosso estado do Amazonas, que é o boi bumbá. Temos outras danças tradicionais sim, mas não dava para mostrar todas, como a ciranda de Manacapuru, certo? E outras festividades também tradicionais. Agora nós vamos passar para as danças clássicas. Então, o que são danças clássicas? As danças clássicas tiveram diferentes origens e cada uma teve uma história diferente que lhe foi dada, as características que elas têm na atualidade. Então, nós vamos falar primeiramente como surgiu a valsa vienense. Quem nunca ouviu falar de valsa? Dançar uma valsa, principalmente nos 15 anos. Então, como surgiu essa valsa vienense? A valsa vienense é uma dança com origem em danças tradicionais austríacas, foi introduzida em Paris em 1775, denominada como valsa vienense, inventada pela nobreza como diversão para as ocasiões festivas. A palavra tem origem no alemão valsen, que significa girar ou deslizar. E aí tem uma vertente da valsa vienense, que é a valsa inglesa. E como surgiu essa valsa inglesa? A valsa inglesa teve as mesmas origens que a valsa vienense e já era dançada nas cortes europeias em meados do século XVIII. Constituía uma variação mais lenta da valsa vienense, certo? A valsa inglesa apenas ganhou importância após a Primeira Guerra Mundial em Boston. E aí, a partir daí, as danças tradicionais, a valsa vienense, ela tem um pezinho lá na dança clássica, porque os passos dela são sempre os mesmos, tá? Então, ela tem esse pé, essa transição, e aí falando sobre esse conceito
que vai envolver as danças clássicas. Vamos ver? Então, a dança clássica, também conhecida como dança de concerto, certo? Ou dança acadêmica. Por que dança acadêmica? Porque ela vai seguir padrões, ela vai seguir regras, ela vai ter conceitos, ela vai ter que ser dançada sempre daquela mesma forma, tá? Refere-se a um estilo de dança que se originou nas cortes reais europeias durante o Renascimento e se desenvolveu posteriormente na França, Rússia e outros países. Caracterizada, né, por uma técnica altamente formalizada, movimentos precisos e estilizados, postura ereta e ênfase na graça e na expressão artística. A dança clássica tem uma longa tradição e é considerada uma das mais refinadas de arte performática. E aí, simbolizando essa dança clássica, que diz que é uma dança acadêmica, certo? Porque são feitos por bailarinos profissionais. Ah, quer dizer que a dança tradicional não é feita por... Sim, é feito, mas a dança clássica é aquela coisa, ela tem aqueles passos que eles vão sempre ter que ser seguidos, bem performáticos, tá? E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês o balé clássico. E o que nós podemos falar desse balé clássico agora? O balé clássico é uma das formas de dança mais reconhecidas internacionalmente. Originário na Itália, né, renascentista e desenvolvido posteriormente na França e na Rússia. O balé clássico é conhecido por sua técnica rigorosa, movimentos graciosos e narrativas elaboradas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês que teve início, nós apresentamos lá no início da nossa aula, que é do balé clássico. Aí você vê uma bailarina clássica com o seu figurino, né? Sempre usando tchutchu, né? O cavalheiro também, os passos, a sapatilha, que é denominada sapatilha de ponta, que ela fica, então, precisa de muita técnica, precisa de mostrar leveza nos movimentos, certo? Então, o balé clássico, ele tem essa característica bem acadêmica. E todos os passos, ele tem um nome, que geralmente é em francês. E ele não vai mudar esse nome. Mesmo em outras culturas, ele vai permanecer com o mesmo nome, aqueles passos. Outra dança também clássica, que também tem os passos determinados, é uma coisa bem acadêmica, é o flamenco. Mas também ele envolve a questão cultural. Então, o flamenco é originário da Andaluzia, né, Espanha. O flamenco é uma forma de dança tradicional espanhola que incorpora uma combinação de movimentos de danças, palmas, canto e guitarra. É conhecido por sua expressividade emocional e complexidade técnica. Vocês estão vendo que sempre a questão da dança clássica está falando dessa complexidade técnica, então tem que ter muita técnica, muito ensaio e geralmente são praticados por bailarinos profissionais, tá? Então, eles pertencem a academias de dança, estão ali sempre treinando, eles vivem daquilo, tá? Eles recebem para ensaiar, para se apresentar, e existem bailarinos super famosos da questão da dança clássica também. Na tradicional existe, professor? Existe também, mas nós estamos falando agora de danças clássicas, a questão acadêmica, tá? E eu trouxe uma imagem da dança flamenco aí para vocês. Olha a mobilidade, olha os gestos, são bem vigorosos, não é verdade? Então, a questão da cor também, que é uma dança espanhola, então a cor também está representada nesse figurino. Aí, nós temos uma outra dança de uma outra cultura, mas que também é considerada clássica, que é a Odissi. Vamos ver? Então, a Odissi, outra forma de dança clássica indiana. A Odissi, originário do estado de Odisha, né? É caracterizada por movimentos fluidos, poses elegantes e expressões faciais sutis. É uma forma de dança altamente ritualística, é tradicionalmente associada aos templos hindus. Então, eu trouxe aqui a imagem para vocês. Essa dança Odissi, ela tem em característica a questão da leveza das mãos, tá? Então, as mãos, ela fala, né, ela comunica, ela tem os gestos, ela fala da natureza,
ela fala da questão ambiental, então ela tem dos sentimentos, tá? Então, através das mãos, esses movimentos bem rigorosos, bem técnicos também. Então, ela dança, né? A dança mexe muito com a questão dos membros superiores, as mãos e os braços, que estão representando ali a questão dos sentimentos. E a dança hula? O que nós podemos falar da dança hula? Originário do Havaí, a dança hula é uma forma de dança tradicional da Polinésia, que combina movimentos de mão, braços e pés com cânticos e música. A dança hula é frequentemente usada para contar histórias, transmitir lendas e celebrar a cultura havaiana. Ela também é uma dança, né, clássica, porque esses movimentos eles vão estar sempre sendo reproduzidos e precisa, tem uma questão de uma escola para ensinar, né? Tem os passos que são bem acadêmicos. E aí eu trouxe para vocês aqui esse exemplo da dança hula. Vamos ver? Aqui, vamos lá, um pouquinho aqui da dança hula. Tá? Então, ele fala justamente, né, desses sentimentos, dessa forma, dessa representação do mundo, tá? Com a natureza, o ser humano com a natureza. Então, os movimentos, eles são precisos e eles têm todo um significado. Tá bom? Aí nós temos ok? Então, vamos lá. Aí temos uma outra dança, tá? Temos a Kathak, tá? Então, uma das 8 formas clássicas de dança indiana, a Kathak, tem suas raízes no norte da Índia, caracterizado por movimentos graciosos, giros rápidos e expressões faciais elaboradas. Tá? O Kathak frequentemente narra histórias épicas e mitológicas indianas. Trouxe mais uma imagem para vocês, tá? Que representa justamente essa dança, certo? Então, o figurino, os movimentos, como ela dança, a forma como a mão representa, né, esses sentimentos também. E aí, partindo daí, nós voltamos de novo para o nosso um pouquinho mais próximo do Brasil, que é o tango argentino. O tango argentino é originário de Buenos Aires e Montevidéu, certo? Então, o tango argentino, ele vai ser esse representante, tá? Aqui, né, da nossa América do Sul. Justamente ele mostra o quê? Ele traz esse tango argentino, ele tem tanta característica que, assim como a capoeira, ele também foi proibido, porque no início, nos primórdios, lá no início, o tango, ele era dançado, né, nos cabarés, e era, vamos chamar, ele não era considerado para ser dançado no meio social. Só que ele ganhou tanta ênfase porque o tango, ele traz dentro dos seus passos a questão da sedução, da conquista, certo? O tango argentino, ele traz essa pegada da conquista, do fazer, do conquistar. E os movimentos, geralmente, eles giram e as mulheres, geralmente, elas fazem o número 8, ou então o símbolo do infinito no pé, tá? Mas sempre é aquela questão da sedução. Hoje, não. Ele é representante da Argentina, como dança clássica da Argentina. Como nós falamos anteriormente, a capoeira também chegou a ser proibido, assim como o tango. E hoje faz parte da nossa cultura a capoeira, assim como o tango. Vamos ver um trechinho dessa dança do tango? Olha aí. Muito bem. Então, aí nós temos a dança do tango, sai um trechinho só, e nós vamos para uma outra dança, que é o kabuki. Vamos lá? Então, o kabuki, uma forma de teatro dançante do Japão. Olha aí, é uma dança e uma forma de teatro dançante do Japão. O kabuki é conhecido por suas performances dramáticas, elaboradas maquiagens e figurinos extravagantes. Embora não seja exclusivamente uma dança,
muitas peças de kabuki incluem sequências de dança altamente coreografadas, tá? Então, nós percebemos aí que dentro desse contexto que está envolvendo as danças clássicas, nós podemos ter também peças teatrais, encenações, mas que envolve o quê? A questão acadêmica, o ensaio, os passos que sempre são os mesmos para representar. Então, o kabuki ele mostra isso, a encenação teatral e a dança, certo? A dramaticidade, a performance, assim como nós vimos lá no balé clássico também. Como eu falei para vocês, lá no balé clássico, os passos, mesmo o nome dos passos, tanto aqui no Brasil, como na França, na Inglaterra, na Itália, sempre vão ser os mesmos, tá? Então, é a questão, quando nós falamos assim, as danças clássicas remete ao quê? A uma academia de dança, que é profissionalizante, né? Ai, professora, mas as danças tradicionais, as danças... Também existem profissionais que dançam, né, essas danças folclóricas também e que fazem parte de uma cultura. Aí nós falamos também sobre as danças clássicas chinesas, tá? Então, dança clássica chinesa, existem várias formas de danças clássicas chinesa, incluindo o balé de dança chinesa, que combina técnicas de dança ocidental com temas e estilos dos chineses, tá? Pequim Ópera, dance, né? Que é uma parte integral do tradicional teatro chinês. Mais uma vez, a dança sendo envolvida a questão da performance teatral. Aí nós temos o folclore mexicano, que vamos lá para o México. Embora não seja estritamente uma dança clássica, o folclore mexicano é uma forma de dança tradicionalmente enraizada na cultura do México. Apresentando trajes vibrantes e movimentos animados, o folclore mexicano é uma celebração de diversidade cultural do país. Muito bem, não sei se vocês perceberam, mas ao longo das aulas nós podemos ver que a dança tradicional, a dança clássica, é como se elas se misturassem. Às vezes fica até difícil dizer, ó, essa aqui é clássica, essa aqui é tradicional. E ainda tem a folclórica, porque elas estão intimamente ligadas. O que nós podemos chamar de dança clássica, já diz o nome, balé clássico, certo? Como eu mostrei para vocês, a questão da bailarina, os passos, a sapatilha de ponta, mas existem outras danças também consideradas clássicas que nós falamos, principalmente aquelas que estão ligadas à questão da academia. Mas, professora, a dança tradicional, a dança folclórica também, ela não tem academias que ensinam? Sim, mas lembram de um conceito que nós falamos, da questão da oralidade, que é através da observação, certo? Então, isso envolve a cultura e a tradição. O clássico vai para uma academia. Qualquer pessoa que estude, que se dedique àquilo ali, ele vai conseguir passar aquilo ali. Sabe quem foi o autor, como surgiu, por que surgiu, de onde veio. Já a tradição e o folclore, é difícil de saber quem é o autor, porque foi algo que foi passado através da oralidade ou de exemplos, né, que a pessoa fez na dança. Então, a dança, ela está muito presente. E se tem dança, tem o quê? Tem música também. Principalmente quando nós citamos alguns ali, a questão dos instrumentos musicais que fazem parte daquela dança, porque tem a música, tem a dança e tem os instrumentos musicais. Outra coisa que caracteriza também é a questão do figurino, as cores que representam aquela cultura, aquela tradição, certo? Então, falamos agora da questão da dança clássica e das danças tradicionais, e essa ligação que elas têm entre elas, tá bom? E falamos de várias culturas, apresentamos aí várias culturas. Infelizmente não foi possível mostrar todas em vídeo, mas tenho certeza que ficou, né? O que é uma dança tradicional, o que é uma dança clássica, como elas são transmitidas, certo? Então, finalizamos essa aula.